Olá, pessoal! Vamos descrever agora algumas células. Preste bastante atenção. Vamos começar pelos hepatócitos, que são células encontradas no fígado, capazes de sintetizar proteínas, usados tanto para exportação como para sua própria manutenção. As células hepáticas têm forma poliédrica com 6 ou mais faces e medem de 20 a 30 milímetros de diâmetro. O hepatócito tem a ação metabólica, onde participa da conversão de lactado, glicerol, dos aminoácidos em glicose, graças a um complexo processo enzimático chamado gliconeogênese. E também a principal sede do processo de desanimação dos aminoácidos, com a produção de ureia, que é levada pelo sangue para os rins e excretada na urina. Vamos entender esse esquema. O glicogênio hepático é transformado em glicose. Os lipídios do tecido adiposo tornam-se ácidos graxos livres e glicerol, que entram no sangue. O glicogênio muscular pode ser utilizado para a produção de energia e os músculos também utilizam ácidos graxos e degradam as suas proteínas, originando aminoácidos que entram no sangue. O encéfalo pode utilizar apenas glicólides e o corpo cetônicos para gerar energia. Uma informação muito importante é a regeneração hepática. Mesmo o fígado tendo um ritmo lento de renovação celular, ele apresenta uma grande capacidade de regeneração, podendo assim ser utilizadas as partes de um fígado em um transplante cirúrgico. Vamos entender agora um pouco sobre a célula neural. As células neurais, ou neurônios, são responsáveis pela recepção, transmissão e processamento dos estímulos nervosos. Eles liberam neurotransmissores e outras moléculas de informação. Os neurônios apresentam 3 componentes. São eles os dendritos, corpo celular e axônio. Vamos entender o que cada um desses componentes contribui para essa célula. Os dendritos são prolongamentos numerosos especializados em receber os estímulos do meio ambiente, de células epiteliais ou de outros neurônios. O corpo celular é o centro trófico das células e também é capaz de receber estímulos inibidores ou excitatórios gerados de outras células nervosas. Já o axônio é um prolongamento especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células nervosas, musculares e glandulares. Os neurônios podem ser classificados de diferentes tipos, de acordo com a sua morfologia. Os neurônios multipolares apresentam mais de 2 prolongamentos celulares. Já os neurônios bipolares, que têm um dendrito e um axônio. Os neurônios pseudopolares apresentam próximo ao corpo celular um prolongamento único, mas esse se divide em 2. Um para o sistema nervoso periférico e outro para o sistema nervoso central. Os neurônios também podem ser classificados de acordo com a sua função. Por exemplo, os neurônios motores conduzem impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores, e os neurônios sensoriais recebem estímulos sensórios do meio ambiente e do próprio organismo e transmite para o sistema nervoso central. Vamos entender agora a fisiologia neuronal. A sinapse é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Neste caso, podemos citar a sinapse química e a sinapse elétrica. Vamos falar a diferença dessas duas. A sinapse química acontece na maior parte do corpo. Os neurônios se aproximam, mas não se tocam. A maioria das sinapses transmitem informações pela liberação de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que, quando se combinam com proteínas receptoras, abrem ou fecham os canais iônicos. E esses neurotransmissores são liberados em um terminal chamado fenda simpática. Já a sinapse elétrica, os neurônios estão extremamente próximos e possuem proteínas chamadas conexinas, onde essas conexinas se unem, formando canais que permitem a passagem dos íons diretamente de um neurônio para o outro. E essas junções são chamadas de junções comunicantes.
A sinapse elétrica acontece em algumas partes restritas do cérebro. Agora, pessoal, vamos falar das hemácias. O sangue é um tecido com vários tipos celulares que desempenham importantes funções no organismo. A composição do sangue é basicamente água e apresentam-se em duas porções: o plasma e os elementos celulares. Entre os elementos celulares do sangue, destacam-se os glóbulos vermelhos, também conhecido como hemácias. As hemácias são anucleadas e contêm grande quantidade de hemoglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio e gás carbônico. Elas possuem um formato de disco bicôncavo e em seu interior encontra-se a proteína hemoglobina. Esse formato das hemácias facilita as trocas gasosas por aumentar a superfície da célula. Sua forma deve-se à presença de proteínas estruturais no citoesqueleto. Essas células não possuem núcleo nem ADN, e em seu citoplasma é rico em hemoglobina, que é responsável pela cor vermelha do nosso sangue. As hemácias estão relacionadas com o transporte de oxigênio e gás carbônico, e é graças à presença de hemácias no nosso organismo que ele consegue levar oxigênio a todas as células do nosso corpo e garantir que o gás carbônico seja levado até o pulmão para ser eliminado posteriormente. Vamos entender agora um pouco dos miócitos, que são as células esqueléticas. O tecido muscular esquelético é formado por feixes de células muito longas, até 30 centímetros, cilíndricas, multinucleadas e que contêm muitos filamentos. Essas fibras se originam no embrião pela fusão de células alongadas, os mioblastos. O tecido conjuntivo mantém as fibras musculares unidas, possibilitando que a força de contração gerada por cada fibra individualmente atue sobre o músculo inteiro. Este papel do conjuntivo tem grande significado funcional, porque na maioria das vezes as fibras não se estendem de uma extremidade do músculo até a outra. Além disso, a força da contração do músculo pode ser regulada pela variação do número de fibras, estimuladas pelos nervos. É ainda por meio do tecido conjuntivo que a força de contração do músculo se transmite às outras estruturas, como tendões e ossos. As fibras musculares esqueléticas não se dividem. Entretanto, ocorrem no músculo, entre membrana plasmática da fibra muscular e a lâmina basal, uma população de células-troncos e as células satélites ou miosatélites, com capacidade de mitose e, com isso, atuam na regeneração do músculo.